E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Hebreus. Nós hoje estamos dando início nesse novo livro aqui da Bíblia, tá bom? Estamos lá no Novo Testamento, estamos agora no Novo Testamento e vai ser um livro mais rápido, né? Um livro pequeno. 3 dias a gente termina de ler ele tranquilamente aí. Como sempre, a gente vai iniciar orando. Lembrando também que eu vou continuar do mesmo jeito, tá bom? Não vou errar, talvez, com certeza eu erro um pouquinho, mas vocês vão relevando aí, tá bom? Não, infelizmente está dando tempo para editar os vídeos agora, mas em nome de Jesus, Ele vai me dar capacidade para ler direitinho e a gente entender. Então vamos orar. Senhor Deus Eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos. Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos dar graça e para compreender, abre o nosso entendimento para entender. E em nome de Jesus, Senhor, ajuda-me a ler e não titubear, e não errar as palavras, e não trocar as frases. E me ajuda também na entonação, tá bom? Acertar na entonação. Que a pessoa que está do outro lado e eu também possamos entender. É que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O versículo 1 aqui, no capítulo 1 de Hebreus, tem o título que é Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 1 do capítulo 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso. Sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso, no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título O Filho é maior que os anjos. Versículo 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele disse, ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como os chamas de fogo. Mas ao Filho ele disse, teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, no sentido de acrescentar, que sobre qualquer outro. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos, sentem-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 3, melhor, para o capítulo 2, que tem o título Advertência contra a negligência espiritual. Versículo 1 do capítulo 2. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar.
E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título Jesus, o Homem. Versículo 5 do capítulo 2. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a quem nos referimos. Porque, em certo lugar, alguém disse: quem é simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo, o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto os que santificam como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título Jesus é maior que Moisés. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Vou repetir mais uma vez. Portanto, irmãos, cuidem para que
nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, para que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos a fé até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? E a quem Deus se dirigiu quando... Vou repetir mais uma vez o versículo 18. Tá bom? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Bem, meus irmãos, no versículo 19, nós terminamos o capítulo 3 e a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue te abençoando, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã para a gente dar continuidade ao nosso plano de leitura. Tchau, valeu e a paz do Senhor. Aquele abraço.